O caso envolvendo o jogador Ferreira é um dos casos que mais traz, digamos assim, atenção por parte do torcedor do Grêmio. Porque é realmente uma história mal contada. Um jogador que é uma promessa, que chegou ao profissional, que foi muito bem nos seus primeiros minutos, suas primeiras atuações, e aí por conta de dificuldades na renovação contratual, ele acabou afastado, está esquecido, mas está voltando a ser falado agora. E o garoto Ferreira é o assunto do vídeo de hoje. Eu sou Cristiano Oliveira, peço para que você se inscreva, peço para que você chegue junto com a gente, para que você deixe seu like agora, comente aqui no canal para acompanhar, para trazer, para consumir os assuntos que a gente vem trazendo para debate aqui no Cristiano Oliveira Comenta do YouTube. Vamos lá! Bom, para começo de conversa, o que é o garoto Ferreira? O garoto Ferreira, primeiro que não é tão garoto assim. As pessoas acham que ele tem, o Ferreirinha, que ele tem 18, 19 anos. Ele já tem 22, faz 23 em dezembro desse ano. É um garoto que já jogou profissionalmente em outros clubes do futebol brasileiro, como o Cianorte. Chegou a rodar pelo Toledo também, jogou no Aimoré, aqui de São Leopoldo, mas que pertence ao Grêmio já há algum tempo e no time de transição do Grêmio foi muito bem. Foi o artilheiro de um campeonato brasileiro de aspirantes, chegou ao profissional, deu passe para gol contra o Fluminense no Maracanã, fez gol contra o Cruzeiro, uma Série A de brasileiro, fez gol contra o Pelotas na Recopa Gaúcha, meteu bola na trave, deu passe para gol contra o São José, que ele faz a jogada. Ele tem só, eu me dei o trabalho de calcular, ele tem 200 minutos, mais acréscimos, aí sobe um pouquinho, mas para arredondar, 200 minutos no profissional do Grêmio. E ele tem tudo isso que eu disse. Ele tem 2 gols, ele tem uma assistência, ele tem uma jogada para gol em 200 minutos como profissional. Então, é claro que ele tem futebol, é claro que ele tem ferramenta, e o Ferreira é um jogador de uma região do campo. Aí eu não vou falar de qualidade técnica, eu vou falar de característica, de ocupação de espaço, de posição versus função. Ele ocupa uma região do campo em que o Grêmio está sofrendo para ter bons substitutos. O Cebolinha foi vendido e o PP assumiu titularidade. O Alisson é o titular do outro lado. Poxa, o Grêmio teve que trazer o Everton do São Paulo, que aliás começa bem até a sua trajetória no Grêmio, mas precisou trazer porque não tem outro jogador para atuar ali. Até trouxe o Robinho do Cruzeiro, mas o Robinho é um cara mais do meio para a direita. Ferreira é um meia esquerda, é um extremo, é o cara que faz aquela jogada de corte para dentro e chute, embora possa eventualmente jogar pela direita também. Em termos de posição, de função, era uma região do campo em que o Grêmio estava pouco abastecido. Tanto é que o Renato teve que buscar lá em Elias e Rildo, garotos da Copa São Paulo, jogadores para pelo menos numericamente formarem uma composição de banco de reservas em alguns casos, especificamente de Campeonato Brasileiro. Então o Ferreira é um jogador que afastado, o Grêmio está punindo o próprio time. O Grêmio está punindo o próprio clube. E agora que o Ferreira volta a ser tratado como possibilidade para entrar no time, para entrar no grupo, algumas coisas estão muito claras e eu queria trazer isso para vocês. A primeira, independente de juízo de valor, eu acho que não tem mocinho nessa história. Eu acho que o empresário errou, especialmente em algumas declarações, mas acho que o Grêmio também errou. O Grêmio queria estabelecer para o Ferreira um teto do time de transição, sendo que o Ferreira não estava mais no time de transição. Ferreira era utilizado pelo Renato em todos esses jogos que eu falei anteriormente. Então ele não podia ser comparado aos jogadores da transição não estando mais na transição. Então o Grêmio também errou nesse aspecto, e tanto errou que está chamando o Ferreira de volta agora para conversar, para colocar assim, para dar uma acalmada na situação, vem, conversa, bate papo, olha, não era bem assim, aquela coisa, vamos conversar. Então tá muito claro que nessa queda de braço, o empresário do Ferreira, que é o Pablo Bueno, ele ganhou essa queda de braço, ou está ganhando, não está definido ainda, está ganhando essa queda de braço da direção do Grêmio porque o Renato pediu o jogador. O Renato quer o Ferreira para usar o Ferreira. E isso é uma informação que vem de dentro do Grêmio. O Renato quer o Ferreira porque ele quer utilizar o Ferreira. O presidente ficou um pouco receoso, mas agora nessa dificuldade, inclusive numérica, de ter gente para jogar por ali, está resolvendo voltar a conversar com os representantes do jogador. A outra possibilidade, que eu não descarto, é o Grêmio negociar com o Ferreira, negociar com o empresário, trazer o Ferreira de volta para o grupo,
mas negociar. O que eu também não duvido, pelo contrário, eu acho até bastante possível, bastante provável, porque o Grêmio está no mercado atrás de um centroavante, o Grêmio quer um outro meio, o Grêmio está atrás de reforços. E, poxa, ter um jogador com um valor de mercado milionário, o valor de mercado do Ferreira hoje seria o quê? Uns 2, 3 milhões de euros? O Grêmio não pode se dar o luxo de pegar um ativo desse tamanho e colocar para treinar afastado. O Grêmio está perdendo dinheiro ali. Então também é interessante para o Grêmio ter essa conversa, acertar a renovação do Ferreira, nem que seja para vender. Até pode depois o Grêmio dizer o seguinte, olha só, que a gente renovou, mas eu não quero esse cara. Pode ser, aí é a opinião do Grêmio. Mas para tentar usar como moeda de troca. O Cruzeiro já pediu informação sobre ele, o Atlético Paranaense negociou muito forte para ter o Ferreira, chegou a acertar, né, algumas bases com o jogador, mas aí o Grêmio deu uma recuada, o Ferreira queria ir para o Atlético Paranaense, porque imagina, jogar uma Libertadores, assim como no Grêmio, mas como um reserva imediato podendo ser titular, é claro que isso atraiu o jogador. Então esse é o ponto. O Grêmio está renegociando de fato com o Ferreira para quem sabe dar uma renovação. Pelo que eu sei, o aspecto salarial não é o principal entrave. O principal entrave é uma questão, depois do contrato ser renovado, de qual é o percentual de direito econômico que fica para o Ferreira, qual o percentual para o Grêmio, para tá nesse foco aí a discussão a respeito da renovação do jogador. Mas a partir do momento em que se fala em Ferreira para se renegociar os termos, para ele voltar a treinar e ser uma opção também porque o Renato pediu, tá muito claro que nessa queda de braço o empresário do jogador tá com uma leve vantagem. Nem que depois ele seja emprestado, vendido ou negociado como moeda de troca. Mas tá muito claro que o Ferreira precisa voltar a jogar e o Grêmio precisa colocar o seu ativo da melhor forma possível. Ou jogando, porque ele pode provar que é melhor do que os outros, ou vendendo, trazendo um outro reforço aqui para Porto Alegre. Deixe seu comentário, like, se você ficou até o final do vídeo, deixe o like aqui embaixo, comentário se quiser propor algum novo assunto, por aí vai. E inscreva-se, divulgue, espalhe, compartilhe o canal para que mais pessoas cheguem até o nosso conteúdo. Um abraço!